E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e hoje mais uma vez nós vamos discutir sobre um tema muito relevante aqui pela iniciativa do Mais à Prova para a democratização do conhecimento e que você conheça o nosso trabalho. O Mais à Prova é um curso que vem se empenhando bastante na sua preparação para vários tipos de concursos, sobretudo o PISM, tá legal? Aqui nós vamos falar sobre um tema muito importante da geografia que diz respeito à quantidade de estudos que as pessoas costumam apresentar na sociedade brasileira, quantidade de anos estudados, quantidade de anos, a preparação da mão de obra brasileira. De fato, nós podemos observar algumas estatísticas do IBGE. Na década de 1960, o brasileiro e a brasileira apresentava, em média, aproximadamente de 2 a 3 anos estudados ao longo de toda a sua vida. É uma das médias mais baixas de toda a América Latina. O brasileiro e a brasileira, na década de 1960, pasmem, século XX, tinha um péssimo acesso a anos de estudo, ou seja, longamente ninguém estudava praticamente. Um número muito baixo de pessoas conseguiam graduação. Não é à toa que até hoje há marcas na cultura das famílias brasileiras de que o fulano tem uma graduação, uau, nossa, ele graduou, né? Então ele é importante na sociedade, sobretudo nos cursos de medicina e direito, que são os mais tradicionais do Brasil. Existe toda uma cultura de hipervalorização do graduado, né? Daquele que tem uma cultura e daquele que tem uma influência ou um acesso acadêmico das universidades. Mas na verdade, no século XXI para cá, o brasileiro e a brasileira, de fato, vem apresentando muito maior acesso, ainda bem, né? Finalmente, muito mais acesso aos anos de estudo. E, de fato, aproximadamente entre 8 e 9 anos de estudo ao longo da vida é a estatística que o IBGE apresenta para os últimos anos do século XXI. Nossa, olha que mudança! E olha que abismo educacional entre a geração de 1960, que estudou entre 2 e 3 anos de estudo, e a nossa geração do século XXI, dos últimos anos, que tem acesso entre 8 e 9 anos de estudo ao longo de sua vida. 8 anos, 9 anos ao longo da vida de estudos ainda não é muito, tá? Ainda é baixo, mas de qualquer maneira, ainda estamos falando de uma diferença muito alta em pouco tempo. De 1960 para cá, gerações que coexistem. A geração do meu pai é de 1960, a minha geração é de 1990. Estamos falando, portanto, de gerações que coexistem. As gerações do século XXI estão coexistindo com gerações da década de 60 e 70. Mas essa discrepância educacional gera inclusive discrepâncias de perspectiva política, de perspectiva econômica. Uma geração que integra o mundo, que enxerga o mundo por uma perspectiva de baixa valorização da ciência e de dados, por exemplo, ou de baixo entendimento de uma série de questões que vão precisar de conhecimentos mais acadêmicos, como economia, ou engenharia, ou medicina. Mas, por outro lado, esses embates geracionais pela falta de estudos são amenizados hoje por uma geração que consegue agora, com a internet e novas tecnologias, ter também acesso à informação e informações, né? Como graduação. Mas será que agora a coisa está boa? É aí que eu queria chegar. O analfabetismo no Brasil, apesar disso tudo, e você vai ver na imagem aí que eu trouxe para vocês, ainda é um dos graves problemas no Brasil. Mesmo tendo o maior número de anos estudados nas últimas gerações, temos ainda um gravíssimo problema que é o do analfabetismo funcional e do analfabetismo de maneira geral no nosso país. Vamos ler o texto que eu trouxe aqui para vocês? Um dos mais graves problemas de uma sociedade é apresentar a baixa capacidade de interpretação de texto. Essa condição afeta diretamente a eficiência da democracia e da cidadania. Um povo que não sabe ler bem é um povo que não sabe escolher bem. Vivemos em um contexto sempre com textos, né? Vivemos em um contexto sempre com textos. Saber ler, contudo, não é a única habilidade exigida, mas também processar a informação e saber se expressar para, sobretudo, não ser vítima de quem já sabe fazer isso. A situação brasileira é grave. Um relatório do Banco Mundial de 2018 já apontava que o Brasil ainda levará 260 anos
para atingir os níveis de compreensão de leitura iguais aos dos países ricos. Ou seja, o Brasil não apenas tem muitos analfabetos, o Brasil tem muitos analfabetos funcionais. Vamos observar, o indicador de analfabetismo funcional, aí na segunda leitura, mostra que apenas 8% das pessoas em idade para trabalhar são consideradas plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números, habilidades exigidas para ser proficiente em uma língua. Ou seja, 8 a cada um grupo de 100 indivíduos da população que de fato é proficiente em português. Então estamos falando da proficiência, ou seja, a alta capacidade de você se expressar, de você falar bem e de entender bem. E no Brasil apenas 8% da população tem essa capacidade. Pois é, pessoal, estamos falando então de uma geração que tem mais acesso a anos de estudo. Mas isso não significa que é qualidade de estudo. Pois, infelizmente, ter acesso a longos anos de estudo não significa que o brasileiro e a brasileira está sabendo interpretar textos. E, infelizmente, o brasileiro e a brasileira não têm essa habilidade. Apenas 8% dos brasileiros são alfabetizados funcionalmente. Então, infelizmente, temos que enfrentar um longo processo, uma longa jornada ainda de combate ao analfabetismo funcional na nossa realidade em pleno século XXI. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado dessa reflexão tão importante para a nossa realidade e dê uma força aqui para o Mais à Prova, compartilhando os nossos vídeos, clicando aqui no aviãozinho, no caso do Instagram, para compartilhar com seus outros colegas, nos dê uma força em nosso projeto de democratização dos conhecimentos e da nossa preparação que a gente vem ofertando nos nossos cursos. Até a próxima!